palavra nos diz, Senhor, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. A tua palavra nos garante que aqueles que colocam toda a sua confiança e toda a sua esperança no Deus de Israel, poderoso Deus, não se abala, mas permanece para sempre, como os montes que não saem do lugar. Aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. E a nossa declaração nessa noite é que nós precisamos do Senhor. Você pode dizer para Ele, como você acabou de cantar: sem Jesus é impossível. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. A nossa oração nessa noite é que o Senhor encontre em nós um povo que não se abala diante das circunstâncias, que não se abala diante das más notícias, que não se abala diante das tempestades, que permanece firme, porque há um Deus que garante, há um Deus que nos garante, que antes de qualquer outro decreto, já emitiu um decreto ao nosso respeito. A Tua palavra nos diz, Senhor, que quando nós ainda estávamos sendo formados, que lá no ventre da nossa mãe, antes de qualquer um dos nossos dias existir, o Senhor já tinha nos escolhido, nos separado, nos nomeado, nos comissionado para profeta dessa cidade, dessa nação. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que firma os nossos pés na rocha. Eu não sei, irmão, o que te trouxe até aqui hoje, quais são as suas dificuldades, mas eu sei, e a gente vai falar sobre isso, que você tem um Deus, que antes mesmo de qualquer um dos seus dias, já tinha decretado uma palavra sobre a sua vida. Oh Deus, olha para nós, Senhor, nessa noite, ouve a oração do Teu povo. Fala conosco, Espírito Santo. Você pode pedir para o Espírito Santo falar com você. Fala comigo, eu preciso te ouvir. Que a minha mente agora seja cativa a Jesus Cristo de Nazaré. E que o meu coração seja uma terra boa para receber a semente da Tua palavra e dar muito fruto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, dê mais um aplauso a Jesus. Bem lindo que você não está nem com frio mais. Glória a Deus. Você pode se assentar no seu lugar, meu irmão. Você sabe que essas últimas semanas agora de julho serão as últimas semanas da Quinta Viva. Diga, meu Deus, a gente já está com saudade. Quem que vem sempre na quinta? Faz assim, olha, tem alguns irmãos que nunca faltam, olha que bênção. O Senhor tem uma bênção especial para vocês. Mas a gente já está com saudade, né? Das quintas vivas. Mas a gente é uma igreja tão viva, que nesse tempo o Senhor vai nos usar nas nossas células, nas nossas reuniões. E de vez em quando a gente vai se reunir de quinta. Mas eu estava aqui enquanto eu adorava aqui embaixo com os nossos irmãos. Eu pensei, como são as últimas quintas, eles resolveram fazer um flashback mesmo. Pegaram música de 20 anos atrás ou mais. Acho que o Azaf Borba, Ademar de Campos não tinha nem nascido ainda quando eles pegaram essa... Vamos ver se semana que vem eles avançam mais uns 10 anos, né, irmão? Cantam uma música uns 10 anos mais nova. Mas eu fiquei muito feliz. Essas canções são canções que eu me lembro de cantar desde menina ao Senhor. Que bênção que você está aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida que
existe um favor, uma graça do Senhor na nossa direção nesses dias. E eu quero te dizer que esse culto era para você mesmo. A igreja poderia estar lotada, mas era para você. Esse tempo, essa palavra, nós estamos aqui para fazer um culto para Deus. E a gente vai fazer com muita alegria. Então, eu queria que você ficasse muito feliz nessa noite, porque o Senhor vai te recompensar. Ele tem a moeda do favor e Ele não fica devendo nada a ninguém. E eu tenho certeza que quem não veio está com mais frio do que a gente que está aqui. A gente já está até aquecido, não é? Glória a Deus. Irmãos, a gente vai ministrar essas quintas. A gente, quando eu digo a rede de jovens, eu estou para te falar que eu acho que eu nunca ministrei na Quinta Viva. Eu acho. Porque a gente ministra de sábado, acho que eu nunca ministrei. Então eu estou até emocionada de estar aqui nesses dias. E quando a gente estava orando sobre esse mês, sobre essas quintas, o Senhor nos levou, nos trouxe uma palavra. Wave. Que é uma palavra em inglês. E você deve ter visto nas nossas publicações, Quinta Wave. A gente poderia ter colocado outros nomes, né? Quinta Férias, Rede na Quinta. Mas aí você ia achar que não ia ter rede no sábado. Já quero te dizer que tem rede sábado também. Olha que bênção, está duplicada a rede no mês de julho. Mas porque a gente tem certeza que nós estamos vivendo uma onda poderosa de avivamento, de unção, de poder, de autoridade que o Senhor está nos entregando enquanto juventude, enquanto igreja nessa cidade, nesse tempo, um mover novo. Então wave tem a ver com onda, tem a ver com uma perturbação, tem a ver com movimento. Tem tudo a ver comigo e com você, com juventude. E nesses dias a gente vai trazer algumas palavras para que você realmente suba de nível, navegue nessa onda, surfe nessa onda com a gente. Eu vou tentar ser rápida na minha palavra. A última vez que eu preguei na rede, eu consegui pregar metade da palavra e ainda estourei o tempo. Eu estou devendo a outra metade da palavra. Quem sabe numa próxima rede eu... Quem sabe numa próxima rede eu termino. Mas hoje eu quero ministrar ao seu coração no livro de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 4. E hoje eu quero te dizer que o Senhor te trouxe nesse lugar para você entender que Ele muda destino. Irmão, eu quero que você receba essa palavra que eu vou ministrar ao seu coração, no seu espírito, como eu recebi essa palavra da parte do Senhor também no meu espírito. Nós estamos debaixo de uma palavra e de um decreto que foi ministrado aqui na terça-feira, no dia 1º. A respeito de nós não cessarmos dos nossos lábios o louvor, a respeito de nós termos um tempo de cura e de santidade, a respeito de nós acessarmos o céu e as coisas da parte de Deus para as nossas vidas como verdadeiros adoradores que somos. Eu posso entender que você que está aqui numa quinta-feira fria como essa é alguém especial para Deus. E tem Deus também em altíssima consideração, porque demonstra a sua prioridade. E aí o que eu quero ministrar hoje ao seu coração, irmão, vai transformar a sua vida se você entender essa palavra nessa noite. Deus que muda destino. Eu vou ler um texto conhecidíssimo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. E Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal,
para que não me sobrevenha aflição. Irmão, o próximo versículo vai dizer: e Deus ficou pensando se ele iria atender o pedido de Jabez. É assim que está escrito na sua palavra? Você está com a Bíblia aí, né, irmão? Você me abre essa Bíblia. Você vê se eu estou falando a verdade, você tem que ler a Bíblia. Está escrito aí que o Senhor atendeu, concedeu aquilo que Jabez havia pedido. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que há um favor, que há uma bênção e que Ele atende também o seu pedido. Essa é uma noite profética. E eu quero que você receba todas as palavras aqui. Amém? Debaixo de um ambiente profético. Toda palavra é um decreto da parte de Deus para mim e para a sua vida. Quando a gente começa a ler esse texto, esse capítulo 4 de 1 Crônicas, a gente vai ver, na verdade, aqui, o cronista contando uma genealogia. Quem gosta de ler genealogia? A maioria pula. Quando a gente está lendo a Bíblia lá no plano anual e começa a genealogia, você ganha assim uns 4, 5 capítulos de uma vez, né? Que você vai pulando aquele monte de nome. E nesse contexto que eu acabei de ler, o cronista estava falando assim, olha, os descendentes de Judá, quem era Judá? Filho de Jacó. Os descendentes de Judá foram, e aí ele começa a falar, Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E aí ele continua falando. E quando ele chega no versículo 9, 10, que nós lemos, ele faz uma pausa no meio da genealogia para contar um testemunho. Ô irmão, pega essa palavra para você. O dia que alguém começar a falar a teu respeito, quando citar o seu nome, não vai poder citar só o seu nome, vai ter que contar o teu testemunho. Você está debaixo de um céu profético. As outras pessoas eram descendentes de Judá, mas na hora que chegou no nome desse homem, o cronista teve que fazer uma pausa para contar um testemunho. Pois daqui a alguns anos, quando alguém falar a teu respeito, vai fazer uma pausa, porque não vai poder citar só o seu nome, porque o seu testemunho vai ser tão poderoso, tão escandaloso, que quem ouvir o seu nome, vai ouvir a história do teu testemunho também. Aí, o texto vai dizer o que eu acabei de ler. Que Jabez foi um cara lá, descendente de Judá. E que, quando ele nasceu, a mãe dele sofreu tanto no parto. Quem é a mãe de parto normal aqui? Aí, ó, tamo junto. Eu sei o que é isso. Muito sofrimento. A gente vai pegar a Eva depois, quando a gente chegar no céu. É muita dor. Se hoje, parindo lá no hospital, com o médico, com anestesia para expulsar, né, com ajuda, com bola, com cavalinho, eu posso depois você me pergunta que eu te conto as minhas 2 experiências de parto. São super engraçadas, trágicas e engraçadas, mas eu recomendo, né? Mas imagina como é que era nessa época aí. Deve ter sido um parto muito difícil. A Bíblia não fala como é que estava, se essa criança estava encaixada, se não estava, quantas horas de parto. Mas diz que essa mulher sofreu tanto, que quando a parteira entregou o filho na mão dela e disse, olha, que alegria, é um menino. Você teve um menino, como é que ele vai chamar? Ele vai chamar dor. Ela não conseguia pensar em outra coisa. Ela não conseguia imaginar outra coisa para dar um nome naquele menino. Ele vai chamar dor. Isso que significa Jabez. Quando a gente engravida, uma das primeiras conversas que a gente tem na nossa casa, e quem é pai aqui pode testificar, é qual vai ser o nome do filho. A gente pensa
nos nomes que a gente gosta. Tem marido maluco que fala assim: se for menino, vai chamar Neymar Júnior. Por quê? O pai chama Neymar? Não. Se for menina, a mãe fala, vai chamar Anitta com 2 T's. Misericórdia. Se você gosta, amém, né? Nada contra as Anitas. Mas a gente pensa nos nomes para os nossos filhos hoje, sem considerar muito, infelizmente, o que aquele nome carrega, qual é o decreto que aquele nome carrega. Para nós que servimos ao Senhor, que conhecemos Deus, a gente pensa um pouquinho mais. Tirando aqueles irmãos que gostam de encher o nome do filho com Y, com H, com W. A criança só vai aprender a escrever o nome com 13 anos. Tirando esses irmãos, a gente costuma pensar no significado do nome. Nessa época em que nós estamos lendo aqui o texto de Crônicas, o nome tinha uma grande importância na vida da pessoa. A pessoa que nascia, ela era denominada com o que a família estava vivendo, a situação que a família estava passando, ou com um nome profético mesmo, do que a família queria que aquela pessoa viesse a ser no futuro. Mas os nossos filhos, em geral, recebem nomes aleatórios, porque a gente não tem tanta consideração assim. No meu último filho, por enquanto, a gente colocou Joaquim, que significa aquele que o Senhor eleva, elevado por Deus. Rafaela, o Senhor cura, Deus cura. Os nossos nomes carregam alguns significados. E o nome de Jabez, como eu já falei, levava um significado terrível de dor, porque baseada numa situação momentânea, em que a mãe dele só enxergava dor, ela só pôde colocar o nome dele de dor. Eu quero que você já receba também essa palavra no seu espírito. A situação que você está enfrentando hoje, o momento que você está vivendo, não vai escravizar o seu futuro e nem será um decreto sobre aquilo que você será ou viverá, porque as situações momentâneas não definem os planos e os projetos de Deus para mim e para a sua vida. Quero te dizer, irmão, que essa situação momentânea vai passar. Então hoje Deus já vai colocar aí nos seus olhos uma nova ótica e uma nova visão, para você entender que você não vai morrer onde você está, que esse não é o fim da sua história, que o seu cativeiro vai mudar e que Ele é um Deus que tem algo além do momento que você está vivendo para a sua vida. Recebe essa visão do Senhor, esse decreto do Senhor. Não importa quem você é, o que você já passou, você já sobreviveu a um monte de coisa. Mas eu quero te dizer que Jabez carregou um nome de dor, enquanto ele era criança, enquanto ele era adolescente, enquanto ele era jovem. Até que um dia, ele entendeu, e essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que antes do decreto que você recebeu aí, dos seus genitores, dos seus pais, do seu marido, de alguém que tem autoridade sobre a sua vida, eu quero te dizer, você antes de ser filho dos seus pais, você é filho do Deus vivo. Essa é a primeira lição que eu quero que você entenda no seu espírito. Antes de qualquer decreto, você é filho do Deus vivo. Não importa o rótulo que alguém um dia te colocou. Não importam as palavras que atravessaram a sua alma como uma espada e te feriram. Antes dos decretos que lançaram sobre você, você é filho do Deus vivo. O texto que nós lemos é Jabez diante do Senhor, revoltado, orando e dizendo assim: chega de carregar esse decreto de sofrimento e de dor. Ah, Senhor, chega, até hoje eu chorei.
Até hoje eu sofri, até hoje eu carreguei um decreto maldito, de uma palavra maldita sobre a minha vida. Mas hoje eu reconheço que eu sou filho do Deus vivo, antes de receber qualquer decreto desse mundo. Quando Jabez faz essa oração e ele invoca o nome do Senhor, ele está dizendo: basta. Qual é o decreto que há sobre a sua vida, meu irmão? Está chegando um novo tempo e está vindo como uma onda, um novo tempo. E Deus quer começar mudando os decretos. E nós estamos debaixo de uma palavra profética no mês de julho, a respeito dos decretos nas nossas vidas. Se Deus, Ele orou, foi capaz de mudar a história de uma nação inteira, de Israel, de uma geração inteira, de todo um povo, Ele pode mudar a minha história também, porque Ele diz: ah, Deus de Israel, se o Senhor me abençoasse, ah, Deus de Israel, o Senhor mudou o cativeiro de uma nação, o Senhor pode fazer isso comigo também. Você pode dizer para o Senhor hoje essa oração: ah, Deus de Israel, o Senhor pode mudar a história de uma nação. O que o Senhor pode fazer comigo? O Senhor pode mudar o meu destino. O Senhor pode mudar tudo. O Senhor pode mudar a minha história também. A segunda coisa que esse texto, essa oração de Jabez, que você vai sair daqui orando ela, quase que igual um mantra, uma reza depois desse dia, depois que você entender o poder da oração que muda destino, irmão. Eu vou te ensinar hoje a oração que muda teu destino, tua história. Ele diz assim, ó: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Você sabe o que ele está dizendo? Ah, Deus, que agora comece um tempo de bênção, e que esse tempo de bênção supere o tempo da dor. No domingo, enquanto nós estávamos aqui no culto, no final do culto nós celebramos o aniversário do nosso pastor, e ele fez uma declaração que um dia ele pediu ao Senhor, que o Senhor desse a ele a graça de viver mais anos na presença de Deus, servindo a Deus, do que ele viveu servindo o mundo. E ele pode testemunhar que ele já dobrou o tempo de vida dele servindo a Deus. Olha que testemunho poderoso. Irmão, a oração dele é que o tempo da bênção agora seja muito maior do que o tempo que eu sofri, do que o tempo que eu padeci, do que o tempo que eu chorei, que eu ria muito mais, que eu dance mais, que eu celebre mais, que eu adore mais, que eu viva um tempo de bênção muito superior a toda dor e todo sofrimento. Que o tempo da bênção na sua vida supere o tempo da dor. Que o tempo da bênção na sua vida supere o tempo do choro. Que o tempo da bênção na sua vida, irmão, supere o tempo da aflição, porque é a bênção de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. O choro foi muito, a perda foi muito, a angústia foi muito. Ah, irmão, se foi muito, eu quero te dizer que a bênção será no mesmo nível. No mesmo nível não, ela vai superar o nível de todo sofrimento e dor e lágrimas. E o que está vindo não dá para comparar com aquilo que você já viveu. Recebe essa palavra? O que está vindo nem se compara com aquilo que você já viveu. Se você viveu tempos de muito sofrimento, o que está vindo será um tempo que não dá para comparar. E aí Jabez continua orando. E a gente precisa entender que a nossa mudança de destino começa quando a gente assume o nosso tempo de intimidade com Deus. Quem terceiriza intimidade não consegue mudar o seu destino. Engraçado ou curioso que o texto diz que Jabez orou. Ele não pediu para o pastor orar.
para o líder orar. Não jogou a culpa do sofrimento e da dor dele em ninguém. Falou, ai, se o meu líder fizesse uma campanha de 7 dias na minha casa. Ai, se a minha mãe colocasse a mão na minha cabeça e orasse, porque afinal foi ela que me deu esse nome de dor e de sofrimento. Ai, se a minha mãe fizesse. Irmão, ele não terceirizou a intimidade, ele se colocou diante de Deus e ele orou. Eu quero te dizer que o seu destino vai começar a mudar quando você começar a entender que é a sua intimidade com Deus que muda o seu destino. E não dá para ter intimidade sem estar longe. Você tem intimidade com quem você está perto. Você só vai ter intimidade com Deus se você estiver perto, em oração, em jejum, em meditação da palavra. Ele viveu uma mudança de destino, porque ele mesmo se posicionou e orou. Terceira coisa que eu aprendo com a oração de Jabez: para de ficar se baseando na tua realidade, quando o céu já liberou uma palavra sobre você. Talvez hoje você olhe a sua realidade e se baseie na sua realidade, mas a sua realidade não é o que o Senhor já decretou sobre a sua vida. Jabez fez uma oração assim, alarga as minhas fronteiras. Quando ele faz essa oração sobre alargar as fronteiras, ele não estava pedindo nada miraculoso, ele estava pedindo algo material, prosperidade, crescimento material. Esse período aqui, onde está sendo relatada essa história, os historiadores dizem que foi um tempo de repartição de terras. Haviam saído do exílio e havia uma restituição. E para essa cultura aqui, quem recebia as terras eram os patriarcas, e quando os pais morriam, quem recebia era o filho mais velho. E Jabez não era o primogênito. Talvez ele fosse o caçula, ou pelo menos um dos filhos. Ele não tinha direito a nada. Ele tinha direito de morar na favela de Judá. Mas, irmão, ele não tinha direito a nada na terra. Porque no céu o Senhor já tinha liberado um decreto sobre a vida desse homem. Você pode não ter direito a nada nessa terra, mas no céu o Senhor já decretou. O que esse texto quer nos ensinar? Para de ficar se baseando na tua realidade. Eu, o teu Deus, já liberei uma palavra de bênção a teu respeito. E quem não se baseia na realidade, mas crê nas promessas de Deus, se comporta como alguém que crê nas promessas de Deus. Confiar em Deus é se jogar, sem olhar para trás, para ver se Ele está lá para te segurar. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando a gente era criança? Ficava um amigo na frente, o outro atrás e o corajoso no meio. Então ele se jogava para frente, o da frente empurrava para trás, se jogava para trás. E ele não podia olhar para trás. E às vezes o amigo falhava. Não sei se já aconteceu com alguém. Já aconteceu comigo. A gente está aqui inteiro porque o Senhor é misericordioso, né? Confiar em Deus é se jogar, irmão, sem olhar para trás, porque Ele vai estar lá. Confiar em Deus não é confiar pela metade. Ou você crê ou você duvida, não existe meio termo com o Senhor. Ou você crê por inteiro ou você duvida por inteiro. Não dá para ter um pezinho na fé e o outro na incredulidade. Não dá para ter um pezinho na palavra liberada e o outro na circunstância que você está vivendo. Não dá para ter um pezinho na promessa e o outro na tua realidade. Se joga no Senhor que te segura. Quando ele pede para o Senhor alargar as fronteiras, ele está dizendo, eu sei que o Senhor tem algo sobrenatural para a minha vida. Uma promessa para cumprir que independe da cultura, independe da lei dos homens, independe do que a minha mãe falou, do nome que me deram, dos adjetivos que falam a meu respeito. Eu sei que o Senhor tem algo para mim, espiritual e terreno. Esse é o Deus que nós servimos.
aquilo que o Senhor tem para nós ainda você nem viu, nenhum olho humano viu, nenhuma mente imaginou, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para você. Quando a palavra diz, escute isso para você entender e nunca esquecer, que o Senhor tem algo preparado para você, é muito diferente de nós. Quando nós convidamos alguém para jantar na nossa casa, o que a gente faz? A gente convida primeiro e depois a gente prepara a comida. Quando Deus diz que tem algo preparado para você, irmão, já está pronto. Já está no céu, já está pronto e você só precisa acessar. Já está pronto. O Senhor, quando Ele dá uma palavra, Ele não vai fazer, Ele já fez. Esse é o nosso Deus. Portanto, creia que o que Ele tem preparado já está pronto, disponível. Você só vai acessar. E a gente está debaixo de um céu profético para acessar todas as coisas no reino do Espírito que o Senhor tem para nós. E a quarta coisa que eu aprendo com esse texto, que eu quero que você aprenda no seu espírito, é que a presença de Deus é insubstituível. Talvez essa seja a parte mais importante dessa palavra. Dentro da oração de Jabez, ele vai caminhando para o final e ele diz assim: que a tua mão esteja comigo. Você sabe o que ele está orando? Ele está dizendo assim: Deus, a tua bênção na minha vida não anula o prazer da tua presença. A tua presença é insubstituível. Ainda que o Senhor possa alargar as minhas fronteiras e mudar a minha história, e mudar o meu nome, e mudar os decretos, tudo isso de nada vale se a tua presença não for comigo. Eu conheço pessoas, e você também, que eram crentes de carteirinha. Já viu crente de carteirinha? Sabe o que é crente de carteirinha? Não falta um culto. Primeiro a chegar, a última a sair. Chega na igreja, dobra o joelho e já ora. E traz a família. E é crente de verde e amarelo. E vem para a casa de Deus a pé, debaixo da chuva e de bicicleta. Mas o dia que recebe algo de Deus, cadê? Vem para a igreja a pé, aí ganha um Fusca, some da igreja. Já viu crente assim? Eu já, não é fofoca não. Eu já vi com esses olhinhos aqui, que a terra não vai comer, porque eu vou ser arrebatada. Amém. Irmão, a bênção de Deus não substitui a presença de Deus. Se você não tiver nada, mas tiver a presença de Deus, você tem tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Na verdade, você não precisa de mais nada e nem de mais ninguém. Se você tiver a presença de Deus, você tem tudo o que você precisa, irmão. Seu dinheiro não vale nada, seus bens não valem nada, seu carro, sua casa, o seu conhecimento, todo o investimento intelectual que você fez na sua formação, não vale de nada. Se você não tiver de Deus com você, se você não orar todos os dias e disser para Ele: Deus, que a tua mão esteja comigo, porque a tua presença é insubstituível. Tem gente que tem coragem de olhar para a gente e falar assim: pastora, Deus me deu um trabalho. Ah, é, minha filha? É, mas eu vou trabalhar, que eu não vou poder vir no culto, que eu não vou poder ir na célula, que eu não vou ter nem tempo para orar. Você acha que foi Deus que te deu? A bênção de Deus na sua vida não substitui a presença de Deus. A companhia dele nunca será inferior à bênção. A presença de Deus nunca será menor do que aquilo que ele pode fazer na sua vida. O dia que o Senhor Jesus encontrou Pedro lá no barco e encheu o barco dele de peixe, você lembra o que ele fez? Ele largou todos os peixes para andar com aquele que coloca peixe no barco. Porque a presença dele é
que é insubstituível. É a presença dEle que não nos deixa faltar nada. É a presença dEle que muda a nossa história. Se tirar o Senhor da minha vida, irmão, não sobra nada. Eu fico ruim de marca maior. Se tirar Deus da sua vida, você fica bom. A oração de Jabez mudou o destino dele, porque ele disse: Deus, coloca a tua mão sobre mim. E ele ora assim, a equipe pode subir. E ele ora assim, depois: me livra do mal. Quando o Senhor Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, aquela oração do Pai Nosso, que a gente orou inclusive, se eu não me engano foi domingo também, no culto. Aquela lá que você sabe fazer. Chega um determinado momento da oração que Jesus disse que os discípulos deviam orar assim: e livra-nos do mal. Porque o Senhor sabe o que o mal pode fazer na vida de alguém. O Senhor sabe o que o mal, o que Satanás pode fazer na vida de um crente que se distrai. Quando Satanás pega a gente distraído, ele destrói a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos. Quando o mal nos pega distraídos, ele destrói todos os projetos de Deus. E Jabez falou: e livra-me do mal. Partindo para o final agora, olha, 2 minutos para eu terminar a palavra. Fica feliz que hoje eu fui pontual, hein? O final da oração, o final do texto, na verdade, diz que o Senhor atendeu o que ele havia pedido. Essa daqui é uma das últimas chaves que eu quero que você aprenda, receba aí na sua alma, no seu espírito, para não esquecer nunca mais. O nosso Deus, ele não atende desejos, ele atende pedidos. Todas as vezes que Jesus queria fazer um milagre na vida de alguém, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Faça um pedido. Quando Jesus fala isso, na verdade ele está dizendo assim: você quer que eu atenda a sua necessidade ou a sua prioridade? Quer entender o que eu estou te dizendo? O dia que tinha um cego na beira do caminho, gritando e pedindo misericórdia para Jesus, o Senhor Jesus chegou diante dele, olhou para ele e sabia que ele estava ali esmolando, porque ele pedia esmolas para sobreviver. Provavelmente ele tinha fome, a necessidade dele era dinheiro ou comida. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: o que você quer que eu te faça? Você quer que eu atenda a tua necessidade imediata? Ou você quer que eu atenda aquilo que é prioridade? Cure a sua visão, para que você nunca mais volte a esmolar ou a mendigar. Irmão, a oração de Jabez nos ensina que quando a gente ora de um jeito específico, a gente demonstra para o Senhor qual é a nossa prioridade. Ele pode atender a nossa necessidade, sim, mas Ele quer atender aquilo que é prioridade para você, porque quando Ele atende a sua prioridade, Ele muda a sua história. Ele atende pedidos específicos. Jabez não orou assim: talvez, se o Senhor quiser, o Senhor poderia. Não, ele fez uma oração simples e bem específica. Eu resumi a oração de Jabez: Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras, que a tua presença seja comigo e me livre do mal. Olha que oração. Você não sabe orar? Faz a oração de Jabez. Olha que oração simples. Agora, o mais interessante dessa história vem no final. Eu comecei dizendo que o texto vai contar a genealogia de Judá, um dos filhos de Jacó. Esse homem Jabez era descendente de Judá, descendente de Jacó. Se você se lembrar,
lá no livro de Gênesis, quando Jacó, olha que coisa tremenda, irmão. Se isso não mudar seu jeito de pensar agora, eu estou quase desistindo de você. Eu só não desisto porque eu não desisto nunca, né? A gente fica aqui, ó, falando até sem entender. Lá no texto de Gênesis vai dizer que quando Jacó estava prestes a morrer, ele reuniu os seus filhos. E sobre cada um deles, ele liberou uma palavra de bênção. Sobre cada um dos filhos, ele liberou uma palavra de bênção. E sobre Judá, ele também liberou uma palavra de bênção e disse assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Judá, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Judá, você será como um leãozinho, quem te despertará? O patriarca sobre Judá, acerca de Judá, disse: eu vou te dar domínio, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar destaque entre todos. Você sabe o que eu estou te dizendo, irmão? Que antes mesmo dele receber uma palavra de sofrimento e de dor, um decreto que estava escravizando a vida dele, ele tinha recebido como filho de Judá, descendente de Judá, uma palavra de bênção. Antes de Satanás amaldiçoar você, Deus te abençoou primeiro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Antes do inferno lançar um decreto sobre você, o Senhor que te conhece já tinha abençoado a tua vida, como Ele tinha abençoado a vida de Jabez, quando Ele abençoou Judá. Oh, irmão, se eu fosse você, eu ficava de pé agora, porque o Deus que se antecipa te abençoou primeiro. O Deus que te conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe, te abençoou primeiro. O Deus que já sabia que você viria a essa terra, quando você era uma substância informe, Ele já disse sobre você: eu te escolhi, eu te nomeei, eu te coloquei por profeta das nações. Existe uma palavra de bênção que veio sobre a sua vida, do Deus que se antecipa, te abençoou primeiro. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você lembrasse que você está num ambiente profético. E hoje é só a primeira noite desse mês tão extraordinário que o Senhor vai nos fazer acessar coisas tremendas no reino do Espírito. Eu queria que você erguesse as suas mãos agora e começasse a fazer uma oração, mas uma oração específica. Enquanto a equipe vai cantar, eu queria que você fizesse uma oração específica, mas muito específica, sobre o que você precisa da parte de Deus. Sobre qual é a bênção, qual é o decreto da sua vida que precisa ser mudado. Sobre o destino que precisa ser transformado. Sobre o que está desajustado e que você não está feliz em viver. Faça uma oração específica. Porque o Senhor está te dizendo: eu me antecipo, eu me antecipo, eu me antecipo antes da tua dor. Eu já tinha dado uma palavra antes da maldição, eu já tinha dado a bênção. Eu cheguei antes da sentença, eu cheguei antes da palavra maldita. Eu me antecipo. Você pode, nesse céu profético, fazer uma oração específica para Ele. Esse é o seu tempo. É o seu tempo com Deus.